Você já viu um carro blindado sendo feito do começo ao fim? Hoje temos a honra de ter a Carol Raut e eu vou mostrar para vocês um pouco do processo de blindagem do carro dela. Pessoal, então iniciando o vídeo, eu tô aqui com a Carol. Carol, primeiramente quero te agradecer pela oportunidade de ter você aqui com a gente. Obrigada eu, gente. Estou aqui com o Nunes, eu estou muito feliz porque eu tive um atendimento 100%, sério. Eu estou muito feliz, real. Muito obrigado, eu que agradeço. Pessoal, e nós vamos fazer 3 vídeos, tá? O primeiro, a gente vai pegar a Carol, vamos colocar ela no carro dela e a gente vai verificar como ficou, como está o carro dela antes de blindar. E depois a gente vai fazer o segundo vídeo, que é a gente mostrando a parte opaca, que seria o aço e a manta. Eu achei isso fantástico. Sim. Quando você me explicou, gente, o atendimento, para mim, foi o diferencial do Nunes, para eu estar aqui hoje. E ele me mostrou todas as blindagens que ele já fez. Eu falei, Nunes, eu quero ver de perto. Estou aqui para ver isso. Exatamente. E a gente, nesse segundo vídeo, a gente vai mostrar seu carro todo desmontado. Sonho. Todo desmontado. Aí a gente vai mostrar que você e sua família... Pessoal, ela tem 2 filhas lindas, maravilhosas, que tem que ser segura, né? Super, exatamente. Esse é nosso foco. Sim, o foco é segurança, pessoal. E o terceiro vídeo depois, eu acho que é o principal, é o resultado, né? A gente brinca até que é o bolo pronto. Que aqui eu tô te vendendo uma coisa que hoje não existe. Mas daqui a alguns dias, a média, pessoal, mais ou menos vai ser de 20 a 25 dias para blindar o carro da Carol e a gente vai ver como que seu carro realmente ficou. Ai, ansiosa! Carol, então vamos começar aqui. Eu separei algumas perguntinhas para você. Que são algumas perguntas que eu faço para os nossos clientes e eu queria saber a sua resposta. Primeiramente, o que te motivou a andar de carro blindado? Por que você comprou um carro zero e decidiu blindar? Nunes, eu já tenho um carro blindado. Não sei se vocês já sabem, mas quando eu morei fora por um tempo, eu não tinha carro blindado, mas o Brasil ele pede isso. Então eu já tenho um carro blindado, mas eu conheci o Nunes por indicação de uma amiga. Ela falou muito bem dele, muito bem do trabalho. Então, quando eu peguei o carro da concessionária, a primeira coisa que eu fui fazer, a concessionária, obviamente, ela já me deu uma opção de blindagem, mas eu entrei em contato com o Nunes e eu amei o jeito que ele explicou todo o processo da blindagem e isso para mim é segurança. Eu queria saber qual era o procedimento, qual é o processo do carro, o que vinha depois e ele foi extremamente incrível nisso, por isso que eu te escolhi. Então, só respondendo a pergunta, é segurança de fato e entender todo esse processo, né, do carro. Entendi. Carol, primeiramente te agradeço pelas palavras, eu sei que é verdadeira. E uma coisa que eu sempre falo, eu bato muito nessa tecla, que você tem que ter a sua blindadora de confiança. Porque hoje, pessoal, infelizmente, o que às vezes você encontra em concessionária, em blindador de concessionária, é apenas um acordo comercial. E nem sempre são os melhores que estão lá. Tanto que às vezes é uma blindadora, daqui a alguns meses é outra, depois ela sai a outra. Então quem é do ramo sabe, né, como que funciona. E muito obrigado, te agradeço pela confiança e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Carol, e uma pergunta, né? Eu sempre faço essa pergunta para os nossos clientes. Você já passou por uma situação de risco, assim, no trânsito ou não? Graças a Deus não. Mas já presenciei vários momentos aterrorizantes realmente e desesperador. Então, para mim, blindagem é essencial. Carol, uma coisa que eu sempre... Hoje eu falo, né? Eu ouvi essa frase do Milton Orsesi, que é o nosso instrutor aqui de tiro. Sempre que a gente faz algum projeto, a gente faz com ele. E é uma frase que ele fala que me marcou. Ele fala que você, em um carro blindado, você passa a não ser mais a vítima. Você passa a ser um telespectador. Por quê? Geralmente o carro blindado, os bandidos já sabem. Porque para diferenciar um carro blindado ou não, você olha a banda negra, que é aquela parte mais grossa do vidro, pretinha, né, do carro. Não, na parte do vidro. Então hoje a bandidagem, eles estão sabendo diferenciar um carro blindado ou não. Então isso é uma coisa que a gente fala que você tendo um carro blindado, você passa a ser um telespectador e não uma vítima. Eu ando já há muitos anos de carro blindado. E eu tô falando do Nunes. Quando eu ando em um carro original, assim, parece que eu tô pelado. Você tem essa sensação também ou não? Você falou uma coisa, gente, é 100% verdade. Às vezes eu preciso pegar um táxi, Uber, enfim, e que não é blindado. Eu fico desesperada.
Eu falo, meu Deus do céu, e agora vai parar no trânsito? E se tiver alguma briga? Porque não é só com a gente, né? Com o pessoal que tá também ao nosso redor. Então eu fico desesperada. Me dá um... E mais com as meninas, eu pensando nas meninas. E falo, ai, família é uma coisa. Né? Eu ia falar isso agora. Antigamente, o que eu fazia na blindadora? Fazia muito negócio com carro. Então, às vezes eu tava com um carro blindado, outras vezes não, às vezes era um original. Até que minha esposa falou assim, Nunes, chega. A gente pegou um carro, ela falou, vou até financiar esse carro, que é pra você não colocar ele em rolo, não fazer nada. Aí a gente pegou, hoje a gente tem o nosso carro, mas às vezes quando eu me vi, eu tava sem carro blindado. E o cliente, a primeira coisa, Nunes, cadê seu carro blindado? Eu quero ver. Eu não tinha. Nunes, não! Não, olha, mas é impressionante como faz diferença estar num carro blindado, se sentir segura, estar naquele ambiente e não estar. É impressionante. Exatamente. Só quem tem que sabe do que eu tô dizendo. Quem não tem, gente, sério, é maravilhoso a sensação de estar em segurança. De você parar em um farol, né? Totalmente. Um motoqueiro do lado, ver alguém pedindo alguma coisa. Fica com medo, eu também fico com medo de várias brigas. Como eu comentei que eu já presenciei, né, algumas brigas em trânsito, então eu realmente fico com medo. Sim. Então às vezes vem alguma coisa, você não sabe se vem alguma coisa perdida, se a pessoa vem, assim, eu fico desesperada. Sim. E uma coisa que já aconteceu com a minha família, né, eu, a minha esposa e minha filha, teve uma vez que a gente estava aqui próximo, a gente foi tomar um sorvete, a gente não queria ir no shopping, estava muito lotado. A gente parou, eu sei que está errado, tá? Mas a gente parou a uma quadra da sorveteria que não tinha vaga. E quando a gente estava retornando, a gente viu um motoqueiro lá embaixo vindo, dois, e eles vieram olhando pra gente um pouco devagar. Eu olhei pra minha esposa olhou pra mim. No olhar a gente já se conversou. Carol, a gente saiu correndo, eu já contei isso até no Instagram, a gente saiu correndo pra dentro do carro, e a gente meio que jogou a criança pra dentro, eu e ela se jogou e se trancamos. Aí os motoqueiros deram risada. Aí eu falei pra minha esposa, eu não vou arriscar. Agora se eu tivesse um carro original. Exatamente. Não adianta nada eu colocar todo mundo para dentro do carro e se trancar. Não, exatamente. É impressionante. A gente está falando disso também de São Paulo, mas eu pego muita estrada. Eu vou muito pro interior, né? Meu pai tem fazenda, enfim. E também meu marido é do Rio, a gente vai pro Rio. Então essa locomoção também faz com que você se sinta mais seguro. Sim, exatamente. Carol, e uma outra pergunta. Você está deixando o seu carro aqui. Eu sempre falo para os nossos clientes que a confiança tem que ser uma confiança enorme. Por quê? A gente vai pegar um carro de 200, 300, 500, 1 milhão, a gente vai desmontar o carro por inteiro. Tem muito módulo, sensor, câmera. Hoje carros simples já tem muito sensor e muita câmera. Quais são as suas expectativas você deixando o carro, que eu digo questão de acabamento, borracha, o que você espera da gente? Eu sempre pergunto isso para os nossos clientes, que é para a gente ter certeza do que os clientes querem e o tamanho da nossa responsabilidade. Bom, quando a gente escolheu esse carro, foi justamente, vocês vão ver, gente, é um caminhão. Eu brinco que na minha casa que fala, vamos de caminhão hoje? Porque ele realmente é um trator, né? Então, e a gente queria exatamente esse tipo de carro, que é muito diferente do atual que eu tenho hoje. E eu acho que a performance dele, manter a performance, e o barulho, não ter mais barulho. Porque eu acho que quando a gente pensa em blindagem, você fica com medo de ter uma performance mais baixa, né? E também de ter algum barulho extra, de ter algo que não estava no carro antes. Então, essa é a minha preocupação, assim. Será que na blindadora que vai desmontar tudo, vai ter alguma modificação que não era original, sabe? Entendi. Pessoal, para quem não sabe, nós não falamos ainda, a Carol, ela está blindando uma Ford Ranger. E uma coisa eu te falo, Carol, fica super despreocupada que em performance não perde em nada, tá? O carro, nossa, ele é feito para carregar muito mais peso que uma blindagem. E a questão de acabamentos, a blindagem, eu sempre falo isso, tem blindadora que não gosta, tá? Mas a gente é muito honesto, tá? Os carros, eles não foram feitos para blindar. Ninguém faz um carro, nem uma montadora e fala assim, isso aqui é feito especialmente para blindar. Não, então hoje a blindagem, tudo são adaptações. Mas
uma coisa para te tranquilizar, as blindadoras hoje, com o know-how que nós adquirimos, hoje a blindagem já existe há 20 anos, 30 anos. Então o know-how já veio se aperfeiçoando ao longo dos anos. Hoje nós temos carros, a nossa empresa vai fazer 10 anos, a gente tem carros com 9 anos, o exemplo de uso, que não tem um acabamento caindo. E isso que eu falo lá atrás. E quem acompanha a gente no Instagram vê que a gente sempre tem uma melhoria contínua do nosso processo. Então a gente sempre vai melhorando. Então pode ficar despreocupada com questão de borracha, barulho. Esse é um carro que não é para dar barulho, que ele é um carro que ele não tem tantos acabamentos assim, igual eu vou te dar um exemplo, uma Dodge Durango, outro carro maior, uma XC90, que são carros muito grandes, tem muito banco, muito acabamento. Então esse carro ele fica perfeito, tá? Se esses carros que eu comentei com vocês, esse carro gigante já fica bom, então seu carro, fique tranquila que ele vai ficar 100%. Pessoal, isso aqui não é papo de vendedor, quem é nosso cliente sabe, tá? E deixando um gancho que a gente esqueceu, siga a gente no Instagram. Segue aqui embaixo o Instagram da Se Tem Fora e o Instagram da Carol, que ela faz também um trabalho lá maravilhoso. Carol, eu vou te fazer um convite. Eu quero andar com você no seu carro pra gente ver. Por quê, pessoal? Eu sempre gosto de andar nos carros e principalmente quando eu tenho a oportunidade de andar com os clientes. Porque às vezes tem gente que compra carro e fala assim, meu carro é zero, meu carro não tem nada. Mas, Carol, quem entende sabe que tem alguns defeitos que quando você pega um carro zero, o pessoal, é zero, às vezes nem liga, nem olha. Mas quando a pessoa pega na blindadora, ele olha até um fio de cabelo. Então tem coisas que eu até brinco, que a nossa blindagem fica melhor que o carro zero. Porque às vezes tem detalhezinhos que faz barulho, às vezes é algum acabamento, que os acabamentos originais, eles são todos com grampos, tem grampos originais. E nós colamos tudo. Então tudo tem uma forma de colar certa e o carro ele fica mais firme e ele vai ficar sem barulho por muito mais tempo. Então vamos dar uma volta no carro pra gente ver como tá seu carro? Sim. Vamos lá, pessoal, vamos com a gente. Pessoal, por que eu quis colocar a Carol aqui para ela ir com a gente, né, fazer esse teste? Porque é muito importante para o cliente ter a noção 100% de como ele deixou o veículo. Carol, tem veículos, mesmo sendo zero, tá? Porque tem cliente que pensa assim, eu vou comprar um carro zero e zero problema. E não é assim. Às vezes tem carro que a gente já pegou, que ele aciona, tem luzes no painel, tem casos de a gente andar em carro, o carro já tem barulho. Quanto a isso não tem problema. Por quê? Muitas coisas, às vezes o carro ele igual eu comentei no vídeo, que o carro ele tem aquele plug original. Como a gente vai tirar esses plugs, ele vai ser tudo colado, então os barulhos eles vão sumir. Então a gente só anda para ver se tem algum barulho específico, que como a gente já tem um ouvido clínico, né, que a gente anda de carro praticamente todos os dias testando, e a gente já dá para saber os barulhos que vão sair e os que não. Perfeito. E eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você andando no seu carro. Diga-me. Quer qual primeiro, a boa ou a ruim? Eu quero a ruim primeiro. A ruim é que você vai ficar 20 dias sem carro. E a boa é que o carro tá perfeito. E dá pra ver que o acabamento dele tá muito bom. A Ford, eles estão fazendo uns acabamentos maravilhosos. Ó, uma coisa que eu falo pra você, que o carro vai ficar melhor do que o original. Coloca a mão aqui em cima no teto, você vê que tem um buraco, ó. Sim, é verdade. Ó, ele tem um buraco. Mesmo. Quando eu te entregar, ele não vai ter esse buraco, tá vendo? E se você... Nossa, é verdade. Ele tem. E é uma coisa que a gente, imagina, eu jamais ia pensar em colocar a mão aqui. Exatamente. Né? Assim. Aí se eu entrego um carro blindado com um buraco aqui, a primeira coisa que um cliente que entende um pouquinho mais de blindagem fala, nossa, olha o que a blindadora entregou. Entendi. Então é por isso que eu falo que a gente entrega melhor do que o original. Maravilhoso. Ó, se você reparar na coluna aqui, ó, ela também quer estar um pouquinho aberta. Sim, verdade. Isso aí a gente vai entregar pra você também, ele perfeito, ele vai estar bem encaixadinho ali. Então esses detalhes de acabamentos, ó, que o seu carro tá perfeito, tá? Ele vai ficar melhor ainda. E estamos aqui com a nave da Carol, o veículo que ela vai blindar com a gente. É uma Ford Ranger modelo 2023.
Esse carro é um carro 0 km, eles pegaram na concessionária e já trouxeram aqui para a gente blindar. E eu vou falar um pouquinho do que a gente vai fazer nesse carro. E vamos iniciar falando sobre a blindagem, tá? Vamos fazer uma blindagem nível 3A. Nunes, que blindagem é essa? Pessoal, é a blindagem maior permitido por lei. Então, mais que isso, a gente não pode fazer a blindagem, tá? Eu trouxe aqui, é um monstruário que a gente tem, um monstruário sobre as munições. Então, só para ficar um vídeo mais didático. A blindagem que a gente vai fazer no carro da Carol, ela segura todas essas munições. Quais seriam elas? 44 Magnum, 357 Magnum, que são assim armas muito violentas, armas potentes. Aqui é um .45, .40, 9mm e 380, tá? Então isso aqui você vai estar mais do que protegido com as grandes ameaças das cidades, tá? Isso aqui não segura, pessoal. Isso aqui a gente costuma falar que é armamento de guerra, tá? Isso aqui não é feito para segurar. Eu vou deixar aqui em cima. E muitas pessoas perguntam, Nunes, mas aonde começa a blindagem? É blindado o motor? Não é? Pessoal, a blindagem ela é só no habitáculo, onde estão as pessoas, tá? A blindagem começa aqui, geralmente ela começa daqui, do paralama, até nos carros caminhonete, né, que seria o carro da Carol, até aqui. Então, aonde estão os ocupantes, todos estão protegidos, tá? Aí você me pergunta, Nunes, como que é feita a blindagem na frente? Então, aqui vem o vidro blindado. Aqui na churrasqueira é uma parte aqui que nós da blindadora, nós blindadores chamamos de churrasqueira. A blindagem desce aqui na frente do painel. E nós vamos fazer nesse carro aqui, no carro da Carol, aço nas colunas, então é aço aqui, e o restante é tudo manta. Então é uma blindagem que vai ficar muito leve. E uma outra dúvida que as pessoas têm, quais são os opcionais que o carro perde na hora de blindar? Pessoal, se você blindar o carro aqui com a gente na Citemfor, o que você perde? Geralmente, os vidros das portas traseiras, eles não descem mais por questões de segurança. Existem blindadoras que vendem como um diferencial descer os vidros traseiros. Pessoal, isso eu sempre falo, isso não é um diferencial. O diferencial é você entregar um carro muito bem blindado, um carro 100% seguro. Tem gente que fala, Nunes, isso aí é obrigação. Sim, mas a gente sabe que tem gente que não faz. É você entregar um carro 100% seguro, um carro sem ruído, sem barulho. Isso é um diferencial, não você apenas fazer um vidro descer. Isso é uma coisa muito simples, tá? Apesar de dar mais trabalho para a blindadora, mas, na minha opinião, todos os vidros tinham que ser travados, tá? Mas por que não são? Eu entendo que os dianteiros, correto, tem que descer por causa de alguma cancela, às vezes você vai num shopping, alguma coisa, então isso aí bacana, então tem que descer. Agora os traseiros eu sou completamente contra. E a gente já fez blindagem descendo os vidros traseiros, mas eu sempre oriento o cliente a não fazer isso. Mas quem manda sempre é o cliente, desde que ele não interfira na segurança do veículo, tá? Então você perde essa função dos vidros traseiros e também você perde a função do desembaçador traseiro. Por que que a gente desliga isso? Porque para o vidro ele desembaçar, ele tem uma função que ele esquenta o vidro por dentro. E se você esquentar o vidro por dentro blindado, você acaba danificando. Mas assim, eu já uso o carro blindado há muitos anos e eu nunca precisei de um desembaçador. Por quê? Você sempre está com o ar-condicionado ligado e isso não interfere, não deixa os vidros embaçarem e etc, tá? Questão das rodas. Nunes, como que vocês fazem com as rodas? Pessoal, a roda, a gente vai colocar uma cinta metálica na roda. Por que que vocês fazem isso, né? Você me pergunta, Nunes, por que vocês fazem essa instalação? Que é justamente em uma situação de risco, caso o pneu seja alvejado, ele vai murchar, a cinta não deixa o pneu se desgrudar da roda e você vai ter uma autonomia de mais ou menos 8 km para você sair da situação de risco. Porque o carro blindado, ele é para isso, você não está todo sempre protegido, que é o que a gente fala, o carro blindado é fuga. Você está em uma situação de risco, você tem que sair da situação de risco. E se o seu carro estiver com cinta,
você vai ter uma autonomia. Se você tiver em um trânsito, alguma coisa, você vai poder virar o volante, acelerar, que ele não vai desgrudar o pneu da roda. Você vai sentir um pouquinho a vibração, mas você não perde o controle do carro, tá? Tem gente que é contra a cinta de rodas. Eu sempre falo, se você instalar em uma empresa correta, uma empresa idônea que faz o serviço correto, você nunca vai ter problema. Tanto que nos meus carros eu nunca tive problema nenhum, tá? E uma coisa que a gente não abre mão da nossa blindagem é a instalação do overlap no vigia. O vigia é o vidro traseiro grande. Nós inserimos um aço que ele vai aqui na carroceria, ele entra na carroceria do carro e ele passa um pouco aqui no vidro. E isso você tira 100% dos pontos vulneráveis, então a sua blindagem vai ficar muito mais segura. Existem blindadoras que não instalam mais isso, que é devido à mão de obra ser muito qualificada para fazer isso. Você não pode sair cortando. Esse carro ele é muito mais tranquilo de fazer, mas você pegar uma tampa, um exemplo de uma XC60, uma HRV, um Compass, se você sair abrindo a carroceria do carro de qualquer jeito, você acaba fazendo com que o carro fique com muito barulho. Então muitas blindadoras evitam. Eu já ouvi, um cliente me mandou, que uma outra blindadora falou que não instala isso porque dá muita manutenção. Pessoal, nós já estamos no mercado aí há Citemfor, já praticamente há 10 anos, e nós temos uma equipe com mais de 20 anos de experiência. Se você fizer bem feito, isso nunca vai dar manutenção. Então sempre priorize blindadoras que façam esse overlap na carroceria do carro, tá? No vigia, no caso. E um outro ponto, a gente vindo aqui na parte frontal do veículo, como mostrei quando a gente estava andando com a Carol, aqui pessoal, ó, a chave entra aqui dentro, ó. Cabe um dedo, olha aqui, ó. É muita coisa. E aqui também tem um dente entre a coluna dianteira com o teto, tá vendo? Ó? Se nós entregarmos o serviço dessa forma, vamos falar que a blindadora não tem capricho. Mas, como é original, muita gente fala que não tem problema. Pessoal, então esse foi o vídeo. Carol, muito obrigado pela confiança. Obrigada. Eu quero te dizer que seu carro está em boas mãos. Obrigada, gente. Obrigada. Eu amei ter participado e ter conhecido um pouco do processo de uma blindagem. Eu estou ansiosa para ver meu carro pronto. Com certeza. Eu estaria também muito ansioso. E o próximo vídeo vai ser o carro da Carol totalmente desmontado. A gente vai mostrar o aço e a manta e como seu carro ficou 100% seguro. Que legal. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like. Vamos deixar aqui o Instagram da Carol, que tem um trabalho fantástico. O da Citemfor também, que a gente passa também bastante coisa lá sobre blindagem. Então, próximo vídeo, seu carro todo desmontado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.